Esta filosofia os levou a se tornarem a mais secreta e nômade das grandes gangues de motocicleta. Eles não têm sedes nacionais ou regionais. Não gostam que a polícia saiba de onde são, optando por mostrar emblemas representando o seu estado natal. Eles têm de 300 a 400 membros. O território dos pagãs pode ser encontrado em estados como Pensilvânia, Nova York, Ohio, Maryland e Virgínia. Sua brutalidade costuma compensar se estão em menor número. O que os define é a sua propensão para a violência. É um grupo muito violento, um grupo nômade. Entre eles são bem introvertidos. Como gangue, tem uma atitude muito antissocial. Os pagãs foram ligados a agressões, roubos e extorsões, além de tráfico de armas e drogas. Desde delitos leves até assassinato. Jimmy D tem orgulho de sua vida entre o 1%. Ele entrou em 72, abrindo mão da carreira no futebol universitário por um estilo de vida de bandido. Aconteceu que eu trabalhava num posto de gasolina à noite, quando fazia faculdade. Às 3 da manhã, só 2 tipos estavam na rua, tiras e ladrões. Então os pagãs rodavam de moto depois que os bares fechavam. Eu os conhecia assim. Uma coisa levou a outra. A vida de Jimmy D deu uma guinada para o lado escuro. Foi quando ele desenvolveu o que ele chama de jacket. Jacket, folha corrida. A violência na minha ficha faz parte de ser um pagã. A maior parte foi por brigas em bares, guerras de gangues, de motoqueiros. Tudo isso faz parte de ser um pagã. É a vida cotidiana. A questão é que você não leva desaforo para casa. Danny pediu para não revelar sua identidade. Apelido Danny, gangue pagã. Ele aprendeu a valorizar o grupo e a violência acima de tudo. Todo mundo cai junto, é assim. Você entra junto, sai junto, é simples assim. Danny conheceu os pagãs em Nova York. Se você quer rodar em Long Island e usar um emblema, você é um pagã, pronto. Não tinha nenhum si ou mais. Logo, ele começou a se sentir parte da turma. Eu me metia em encrencas e eles sempre me davam apoio e eu dava a eles. Era um bom arranjo. Danny se filiou no início dos anos 90. Seu patrocinador se certificou de que ele sabia quem eram os inimigos desde o dia do juramento feito por Danny. Eu fui à casa dele e ele disse: escuta, todos nós queremos você dentro, como um pagã. Queremos ter certeza que você sabe que estamos em guerra com os Hells Angels. Os Hells Angels são inimigos mortais dos pagãs e a maior gangue de motocicleta do mundo. Danny nunca esqueceu isso, tornando-se um soldado leal e eficiente na guerra entre os dois bandos. Já sentiu o cheiro de sangue? Tirar dentes do soco inglês ou do cabo do machado, pedaços de cérebro. Olha, eu já vi surras homéricas, coisas da pesada. A batalha entre pagãs e Hells Angels acontece há décadas, quase sempre com consequências mortais. – 23 de fevereiro de 2002. Plainview, Nova York. Os pagãs se reuniram num bar chamado Diamonds. Muitos vieram de fora do estado, inclusive a turma da Filadélfia. Dave Henenlotter, detetive do condado de Nassau, estava lá naquele dia. Tinha gente vindo de todo lugar. Alguns dos caras nem sabiam por que estavam lá. Tinham só avisado que deviam estar em Long Island para uma corrida. Uma corrida é uma viagem que a gangue faz junta. Esta corrida era obrigatória, ou seja, não havia escolha. A obrigatória é um lugar onde você vai, queira ou não queira. Mesmo que a sua mulher vá ter bebê, não tem jeito, você vai.
Quando os pagãs chegaram, foram avisados para se preparar para uma batalha com os Hells Angels. Seus inimigos estavam fazendo uma convenção chamada Hellraisers Ball, num centro de convenções próximo dali. Era o primeiro grande evento que os Hells Angels patrocinavam no condado de Nassau. Os pagãs consideraram um insulto os Angels terem um evento em Long Island, um baluarte dos pagãs. Eles queriam vingança e sabiam que teriam um preço a pagar por ela. Alguns deles fizeram um testamento que escreveram em guardanapos. Um cara deixou a moto dele para a filha. Então esses caras se prepararam porque não achavam que iriam voltar. O Hellraisers Ball era aberto ao público, significando que havia muitas mulheres e crianças misturadas aos membros das gangues. Helen Lauder estava fazendo vigilância no evento. Eu estava lá com uma câmera, estava como um cidadão comum, tirando fotografias. Este homem, Detetive Smith, pediu para não revelar sua identidade. Ele estava trabalhando disfarçado com a polícia de Nova York no evento. Tinha mais de 300 pessoas e do lado de fora, mais umas centenas. Estava tudo muito calmo, sem problemas. Até os pagãs aparecerem aí, foi um inferno. Helen Lauder estava no estacionamento quando a briga começou. Quando os pagãs chegaram, eles estacionaram aqui e foram andando até aqui. Sabiam o que aconteceria, porque todos tinham porretes. Você os via caminhando com aquilo na mão. O detetive Smith viu o primeiro pagão entrar pela porta. Eu ouvi um berro e, em poucos segundos, um pagão muito alto e pesado estava gritando. Ele tinha um pedaço de madeira na mão. Não era um cabo de machado, era apenas um pedaço de pau. Os pagãs começaram a abrir caminho lá dentro, armados com pedaços de paus e uzis, canos de metal e facas. O detetive Smith percebeu um Angel se preparando para se defender. Ele se agachou e pegou uma pistola semiautomática. A cena virou uma guerra total. Quando os pagãs tinham de tratar de negócios, eles tratavam de negócios. A repercussão não importa, o resultado não importa, é a irmandade. Os pagãs se orgulham de ser a gangue de motocicleta mais violenta dos Estados Unidos. Esses motoqueiros nômades espalham terror pelo Nordeste, intimidando quem estiver em seu caminho. Pela cultura deles, eles acham que tudo o que fazem é correto, porque isso foi instilado neles. Se matam alguém, estão matando porque era apropriado, porque aquela pessoa fez alguma coisa contra a organização, algo contra o clube. Em relação aos cidadãos, você está acima deles. Quanto aos caras de outros clubes, você está acima deles. O código secreto dos pagãs exige que os membros devem estar dispostos a morrer pelos outros, sem questionamentos. Se você não liga a mínima, então você é o homem certo para o serviço. Esta combinação de força bruta e irmandade definiu os pagãs desde a formação da gangue. As origens do clube não são claras para os de fora. Alguns dizem que começou em 1959 em Maryland e alegam que a meta era correr de motocicleta. O foco não durou. Quando falamos em grupos de motocicleta ilegais, dizemos gangue. Embora possam ter começado nos anos 50 ou 60 como clubes de corrida, eles evoluíram para o crime organizado tradicional. Para os pagãs, a mudança ocorreu em meados dos anos 60, com o segundo presidente do clube, Fred Holandês Burhans. Os sócios acreditam a ele o que os pagãs são hoje. Quando comecei, o presidente era holandês, o holandês Burhans. Sua política era matar todos eles.
O holandês expandiu o clube, fundando meia dúzia de regionais na Virgínia e em Maryland. Os primeiros membros usavam suásticas para assustar as pessoas, mas dizem que o racismo nunca fez parte do código dos pagãs. Numa época, eu usava uma suástica. É o poder do medo. Faz parte de chamar a atenção do público. Não me entenda mal. Tem racistas nos pagãs. Tem racistas em toda parte. No início dos anos 70, Jimmy Dee e seus irmãos só gostavam de sair de moto, curtir e dormir com o maior número possível de mulheres. Se não tivesse sexo grupal, eu nunca teria entrado para os pagãs. Era uma enorme orgia, todo mundo nu, misturado numa pilha. Os pagãs, liderados pelo holandês, se expandiram para o norte da Pensilvânia e forjaram uma aliança com outra gangue de motoqueiros conhecida por sua violência, os Filhos de Satã. O líder do clube era John Vernon Maron, codinome Satã. Depois, em 75, o holandês foi baleado e morto numa briga na Virgínia. Satã inseriu sua gangue nos pagãs e a Filadélfia se tornou sua sede. Aos poucos, eles tomaram a cidade. Tinha um clube chamado Dragons, outro chamado Warlocks, Breed, Wheels of Soul, Thunder Guards. Todos eram da Filadélfia. Os pagãs acabaram com todos eles. A natureza violenta dos pagãs criou raízes e eles ficaram conhecidos pelo temperamento explosivo. Você estava num bar e um dos rapazes se metia numa fria. Você nem sabia por que era, mas você estava lá e cuidava do assunto. Para financiar seu estilo de vida, a gangue entrou para o tráfico de drogas, com foco na metanfetamina. Os pagãs controlam a droga na Filadélfia, hoje e sempre. Jimmy Dee sabia que a droga era a chave para o crescimento contínuo da gangue. Como evidencia esta foto que foi tirada dele traficando apenas 2 semanas após sua iniciação. A metanfetamina é a principal droga de muitas gangues de motocicleta e muitos motoqueiros. Ela te deixa pra cima, você curte mais, roda mais. A gangue reverenciava os que controlavam o tráfico, mas o poder verdadeiro estava com o homem nos bastidores. Todos os pagãs veneravam e se espelhavam nesses caras, mas o cara por trás deles era o preparador. O cara que preparava a droga era quem dava as cartas. O preparador era um forasteiro, que eles chamavam de cidadão. Cidadão, não ser membro da gangue. Antes de mim, o clube tratava com cidadãos, gente de fora da gangue. Eram eles que faziam a metanfetamina. Na verdade, mafiosos. Eu aprendi com um cara chamado Rock and Roll. Era preparador de metanfetamina. Era ligado à máfia. Na época, era o melhor. Jimmy Dee sabia que era hora de agir. Eu sabia onde queria ir. E comecei a subir. Fui de traficante de pouco volume. Fui aumentando a quantidade até chegar a ser preparador. Em 79, Jimmy Dee se tornou o preparador dos pagãs na Filadélfia. Fazíamos a pagã roxa. A droga que eu preparava era roxa. A roxa é a metanfetamina mais pura. Para otimizar os lucros, a diretoria dos pagãs, conhecida como Clube Mãe, misturava a droga antes de vendê-la nas ruas. Eu fazia a droga. A diretoria recebia ela pura. Depois, eles misturavam como queriam e distribuíam entre os presidentes, que mandavam para as regionais e para as ruas. Ela ia de roxo para rosa escuro, rosa claro e branco puro, que é a misturada. E toda vez que faz uma mistura, ela fica cada vez mais clara. O estilo sigiloso dos pagãs significava que só Jimmy Dee conhecia a pureza da droga e como ela era misturada. Manitol é um laxante infantil. E o melhor é que as pessoas usavam para cheirar e tinham que ir ao banheiro. E quando iam ao banheiro, saíam e diziam: "Cara, que coisa boa, tive que ir ao banheiro." Mal sabiam elas que era porque estavam cheirando laxante infantil.
Os pagãs dominaram o tráfico de metanfetamina na Filadélfia. Ele alimentou o crescimento da gangue em toda a costa leste. Devido ao juramento de segredo da gangue, é difícil dar números exatos para o tamanho dos pagãs. No auge de seu poder, os pagãs tinham 900 membros e 44 regionais espalhadas da Pensilvânia até a Carolina do Sul, fazendo dela o quarto maior clube de moto do país. Com o crescimento, foi inevitável vir o conflito com outros clubes ilegais, especialmente seu arqui-inimigo, os Hells Angels. Os Hells Angels são os Mercedes do mundo da moto ilegal. Os Hells Angels são a principal gangue de motocicleta fora da lei nos Estados Unidos. É uma das maiores, se não a maior. E os pagãs, sendo uma das mais fortes, mas em termos de estrutura e da criminalidade deles, estão quase no mesmo patamar. Os Hells Angels estavam acostumados a mandar, mas viram que os pagãs não se intimidavam. Por mais que estivessem em desvantagem numérica, eles sempre revidavam. Se tiver Hells Angels e pagãs juntos, eles vão brigar. Se tiver só pagãs, cedo ou tarde, um desses caras malucos vai acabar puxando briga com o outro. Nós gostamos de brigar. Os pagãs não pararam de controlar outras gangues de motocicleta. Em 81, a maior gangue do país, a máfia italiana, exigiu uma parte do tráfico de drogas dos pagãs. Nick Scarfo era o chefe da máfia da Filadélfia. A certa altura, ele decidiu que íamos pagar uma taxa para a máfia para poder vender a droga na rua. Ele estava louco se achava que podia roubar os pagãs com uma taxa dessas. A máfia se cansou das recusas dos pagãs e tentou pressionar a gangue sequestrando um fornecedor da droga. Jimmy D reagiu rapidamente. Eu juntei minha turma da minha regional. Saímos e começamos a sequestrar gente deles. Em 26 de fevereiro de 81, Jimmy D sequestrou 2 mafiosos. Numa demonstração de força, ele os obrigou a dirigir pelo centro da cidade. Fomos para Broad e Walnut. O motorista, eu tinha uma 45 na cabeça dele, olhou para o lado e viu 4 ou 5 tiras tomando café. Ele me disse, se vai atirar em mim, atire agora. Ele encostou na calçada achando que os tiras iam protegê-lo. Saiu do carro e começou a correr. Jimmy D não se impressionou e não teve piedade. Eu saí do carro e atirei nele na frente dos tiras. O mafioso sobreviveu para contar a história e Jimmy D foi preso. Mas sua estadia na cadeia seria breve. A Filadélfia é muito corrupta. Tínhamos muita gente na folha de pagamento. Acabei saindo da cadeia com uma fiança de $750 por um tiroteio no centro da cidade. Seus subornos à polícia da cidade fizeram com que seu julgamento fosse só 1 ano e meio depois. A guerra com a máfia continuaria, mas segundo Jimmy D, os pagãs jamais pagaram a máfia enquanto ele dirigia a gangue. Somos um gigante forte no vale e você tem de aceitar isso. Um rebocador sabe como o dia vai começar. Sai, louca! Tá me chamando de louca? Mas nunca sabe como vai acabar. Ele quer levar o carro. Rebocar um carro pode não ser uma tarefa simples. Rebocadores. Guardas. Só na True TV. Veja o que eles veem. Sinta o que eles sentem. Ei, ouviu ele? E capture os caras mais perigosos da cidade. Lá vamos nós. Os olhos da lei. O perigo em primeiro plano. Bom menino, Rico. Bom menino. Os olhos da lei. Nesta sexta, só na True TV. The country we all hoped we were coming back to no longer exists. When we left, the virus was at phase 2. We are now at phase 6.
Global pandemic. The Last Ship. Estreia sem intervalos comerciais. Segunda, 4 de agosto, na TNT. A gangue de motocicleta Pagãs montou uma irmandade criminosa baseada na violência e no tráfico de drogas. Eles permaneceram secretos e exclusivos, mantendo o controle sobre seu território com leis próprias. Pagãs vivem pelas regras dos pagãs. Não queira ser julgado pelas leis do Estado. Não queira responder às leis da sociedade. Pagãs respondem ao seu próprio código. Este código está na Constituição dos Pagãs, que regula os requisitos de admissão, os papéis da mulher e até o tipo de moto que os membros podem ter. Tem de ser uma Harley Davidson de 900 cilindradas ou mais. Isso está no livro de regras. Tem de ser assim. Este é um clube legal com mais regras do que a maldita Constituição. A fim de usar o nome dos Pagãs, os membros devem seguir essas regras. Mas Jimmy D diz que só uma importa realmente. A primeira regra é: o clube mãe é Deus. O clube mãe é como a gangue chama a sua diretoria. O clube mãe fixa diretrizes nacionais e condutas. As regionais estão sob esta regra. A estrutura das regionais parece com a militar, com um sargento de armas, um comandante e soldados que estão sob o comando do presidente seccional, ou que os pagãs chamam de costas de diamante. Estes líderes usam um emblema na forma de diamante nas costas de suas jaquetas. A palavra deles é lei. Você tem de ouvir seu diamante, tem de fazer tudo o que ele mandar você fazer. A natureza ultra secreta dos pagãs é forjada por esta atitude inquestionável. Eu podia estar num bar às 2 da manhã e decidir ir visitar os caras de Nova York ou fazer uma visita aos caras de Pittsburgh. O fato de que podíamos rodar de moto e ter onde ficar a pouca distância era uma das melhores coisas de ser um pagã. Embora muitos queiram se tornar pagãs, o acesso não é fácil. A jornada de Danny começou de maneira improvável. Conheci umas mulheres numa festa e acabei conhecendo um punhado de Hells Angels e achei que eles eram uns tipos legais. Os Hells Angels convidaram Danny para a gangue. Sua filiação não saiu como planejado. Uns 2 anos depois, eu estava numa festa e um Angel tentou pegar a mina com que eu estava. Eu entrei numa briga com ele, aliás, acabei com a raça dele. Mas depois fui massacrado pelos outros. Aí eu disse, que se danem, e comecei a sair com os pagãs. Danny gostou do jeito rebelde e altamente secreto dos pagãs. Ele decidiu se tornar um estagiário. Estagiário, membro da gangue em treinamento. É um papel que dava a ele muitas responsabilidades e poucos direitos. Qualquer pagã pode mandar em você, mas tem alguns limites. Eles não podem tomar sua moto, não podem mexer com a sua mulher e não podem mexer com a sua casa. Danny rapidamente passou de estagiário a membro e acabou sendo um comandante. Se um cara mexia com a mulher do outro, este me ligava e pedia para eu cuidar do assunto para ele. E eu dizia, tudo bem, deixa comigo. Normalmente ele não conhecia os detalhes, ele só precisava de um nome. Eu entrei no bar, vi o sujeito, peguei uma bola de sinuca e abri a cabeça dele e o joguei porta fora. Subi na moto e fui embora. No recrutamento, os pagãs procuram dureza, lealdade e uma atitude de faça ou morra, que significa tudo para eles. Na época eu sabia beber, cuidava dos negócios, não me metia em encrenca, não mexia com ninguém. Era muito eu, tá ligado? O código dos pagãs também preza homens que sabem ficar de boca fechada. A gangue desenvolveu uma linguagem própria para ajudar seus membros a evitarem a lei. Argo significa vacidanar. Inunia não é da sua conta. Essas palavras são usadas, por exemplo, os tiras pegam um dos nossos e levam para a cadeia. Os tiras começam a interrogar os caras. Eles ficam gritando,
argonunia um para o outro, ou seja, não vamos falar. A resposta para toda pergunta é argonunia. Vá se danar. Não é da sua conta. É um código entre eles. Os pagãs reagem quando o irmão enfrenta o sistema, frequentemente usando sua agente para protegê-los. O que você vê no tribunal são 10 ou 15 caras da organização olhando fixo para os jurados. Em ser membros e são consideradas propriedade de seus homens. As mulheres têm um emblema de propriedade, se tiverem essa sorte. O emblema diz, propriedade de Jimmy D, ou seja, é propriedade minha. É igual a minha motocicleta ou meu carro, é propriedade minha, é minha. Faço com ela o que quiser. Você compra um carro e se quiser, você o pinta. Eu tenho uma mulher e se querem que o irmão transe com ela, ele transa. O clube e seus membros vêm em primeiro. Os negócios costumam vir em segundo. A moto vem em terceiro, o cachorro em quarto e as mulheres por último. Apesar de como são tratadas, não faltam mulheres dispostas a ser propriedade de um pagano. Querem aborrecer o pai ou algo assim, entende? Mas quem sabe o que faz as minhas fazerem as coisas? E não entendo por que elas querem transar com um motoqueiro sujo. É incrível. É como um imã. O clube, o estilo de vida, a fama, o poder, isso atrai elas como um imã. E tem mais mulheres loucas para fazer parte disso do que homens. As mulheres costumam participar do tráfico dos pagãs. Às vezes, a gangue as usa para levar drogas ou armas. Algumas gangues usam as mulheres para vigiar, usam as mulheres para obter informações, usam as mulheres colocando-as em lugares ou serviços específicos. Os pagãs têm muito orgulho das cores do clube. Cores, jaquetas do clube. Essa jaqueta é mais importante para eles do que a família. Você monta na sua moto vestindo suas cores, está com 30 ou 40 caras e vamos em fileira dupla. Os carros saem da frente, nada nos detém. É como uma extensão do seu poder, sabe? O logotipo deles fica no emblema central das jaquetas. Os Hells Angels têm a cabeça da morte, que é um personagem inventado. Os Outlaws têm o Charlie, que são pistões cruzados e uma caveira. São figuras e desenho animado. Os Warlocks têm a Árpia, que tem um peito, é metade homem. Eles não sabem o que é. O emblema central dos pagãs é o Zutar. É um deus do fogo sentado no sol, com chamas ao redor. Zutar deu uma surra nos outros deuses. Ele comanda o inferno, ele é o cara. Ele ficou bem agachado para os outros deuses pensarem que ele era pequeno. Daí ele se ergueu com aquele pau de fogo, tipo um cabo de machado, esmagou a cabeça deles e agora ele domina o inferno. O mito nórdico de Zutar também inspira a arma favorita da gangue, o cabo de machado. Definitivamente essa é a arma preferida. Cabo de marreta também funciona bem. A única coisa que não fazem é disparar balas. Os pagãs se dispõem a esmagar cabeças sem provocação. Mas o modo mais rápido de ganhar uma surra é mostrar desprezo pelas cores dos pagãs. Suas cores são a coisa mais importante do mundo para você. Seja como for, elas têm de ser protegidas. Na Filadélfia, o clube de motocicleta pagãs domina com um pacto de violência. Viver como pagão, morrer como pagão. Seu amigo pode ser o maior cretino do mundo e puxar briga por nada. Mas não faz mal. Você apoia seus irmãos de qualquer modo, entende? É assim. Os pagãs se mantêm exclusivos intencionalmente. Eles acreditam que isso lhes dá uma vantagem sobre clubes maiores. Quando eu era da gangue, eu conhecia cada pagã. E se você recebe uma ligação de que um pagã está com um problema a 2.000 quilômetros de você, é fácil ir até lá ajudá-lo.
Se eu sou um Angel e recebo uma ligação de um Angel na Califórnia e eu sou de Nova York, o nome dele é Dog S, sei lá, eu não o conheço. Não sei se vou sair correndo para ajudar. Esta irmandade fechada não é perfeita. E o sangue nem sempre fala mais alto que o dinheiro. Jimmy D descobriu isso do pior modo. Os pagãs me acordaram. Negócio é negócio. Grana é grana. Irmandade é o embuste. Em 1982, Jimmy estava na prisão depois de balear um mafioso na frente de policiais, quando lhe contaram que 3 pagãs estavam conspirando com a máfia para matá-lo e assumir o controle do tráfico. Por $10 mil, os 3 caras me venderam e deram o sinal verde para a máfia me matar sem repercussões. Eu era da turma. Eu era o pagã mais pagã deste mundo. Era só o que importava para mim. Descobrir que meus manos, minha gente me deu para ser morto pelos malditos mafiosos foi mais do que pude aguentar. Foi uma traição muito dura. Jimmy D tomou uma decisão. Ele entregou os homens que já o tinham entregado, dando às autoridades federais detalhes prejudiciais à gangue. Eu passei por cima de cada pagã. Se não tivessem me entregado, eu ainda seria um pagã. Eu teria ido para a prisão, ficado de boca fechada e voltado de cabeça erguida. Ao me entregar, eles provocaram essa minha reação. Os federais usaram as informações de Jimmy D para começar a montar casos sólidos contra os pagãs. Os pagãs tinham 2 casos grandes de extorsão e corrupção que devastaram a liderança da organização, que visava especificamente os diretores dela. Na década de 90, a gangue estava ruindo. Em 98, Danny se tornou uma das baixas. De repente, um dia, às 6 horas da manhã, você acorda com uns 100 federais e caras do Departamento da Justiça batendo na sua porta, pondo miras de laser na sua cara. Nenhum estava a fim de atirar na perna, todos iam atirar na cabeça. Isso é um balde de água fria. Os irmãos pagãs de Danny tinham dado informações à polícia. Ele foi condenado a mais de 10 anos de prisão por formação de quadrilha. Sabe, supostamente era pra ser, tô contigo e não abro. Cara, quando chegamos no tribunal, foi cada um por si, salvando a sua própria pele. Enquanto os pagãs desmoronavam, seu maior rival, os Hells Angels, avançavam sobre seu território. Em 2000, os Angels tinham estabelecido fortalezas em Nova Jersey e Nova York. Quando tentaram entrar na Filadélfia, os pagãs sabiam que tinham de se posicionar. Foi o fundamento para uma das maiores batalhas entre gangues da história. Em 2002, Filadélfia. Os Angels começam a recrutar pagãs, esperando que eles mudassem de lado. Você não trocava suas cores dos pagãs pelas cores de outra organização, principalmente as dos Hells Angels naquela altura. O primeiro pagã a se tornar um Angel foi Tom Pensador Woods, ex-líder da diretoria dos pagãs. Ele contatou os Angels e lhes ofereceu a regional da Filadélfia, dizendo: é isso, queremos entrar, nos deem as cores e viramos Angels. Nós lidamos com os pagãs daqui, damos a vocês a Filadélfia. Eu acho que isso foi visto como um pecado mortal, por assim dizer, entre os motoqueiros. A traição produziu fúria entre os membros dos pagãs. Em fevereiro de 2002, os Hells Angels patrocinaram o Hellraisers Ball, em Long Island. Os pagãs achavam que os traidores estariam lá. Foi tomada a decisão de dar uma lição neles e nos Angels. Recebemos ligações dos pagãs de vários lugares, inclusive muitas da Filadélfia, que eles iam ao Hellraisers Ball para pegar os caras.
Os pagãs se reuniram, fizeram seus testamentos e invadiram o evento público. Uns 3 caras entraram e a briga começou. Depois mais homens entraram e o lugar encheu. Você não tinha para onde ir, não conseguia se mexer. A porta giratória na entrada foi a desgraça dos pagãs. Poucos membros conseguiram entrar. E os Angels abriram fogo imediatamente. Por mais que parecesse uma horda bárbara, eles foram abatidos ali mesmo. Um pagão foi morto na hora. Este agente disfarçado estava bem atrás do atirador dos Hells Angels. Sozinho, ele tinha poucas opções quanto ao que fazer. Se eu tivesse apontado a arma para o atirador, com certeza todas as armas no lugar iriam se virar para mim. Mais de 500 armas diferentes foram encontradas. Eles não ligaram se havia civis em volta. Os pagãs tinham vindo com força bruta e sem plano de fuga. A maioria foi pega pela polícia no estacionamento. Alguns escaparam, mas foram apanhados nas redondezas usando suas jaquetas. No total, 73 pagãs foram presos. 2 Angels, inclusive o atirador, Raymond Dwyer, também foram levados sob custódia. Dwyer foi acusado de homicídio culposo, mas a acusação foi retirada através de um acordo. Ele acabou cumprindo 1 ano de prisão por porte de arma. Os pagãs ainda alegaram vitória. Eles apareceram, foram para Long Island e arrasaram. Deram pontapé nos Angels, no território deles. 73 pagãs foram presos, nenhum falou. Todo mundo cumpriu sua pena por causa dos assuntos do clube e todos foram soltos. Eles deixaram bem claro que irão a qualquer lugar, a qualquer hora e cuidarão dos negócios. A guerra estava longe de acabar e os Hells Angels estavam ávidos por vingança. Em março de 2002, um estúdio de tatuagem dos pagãs foi incendiado com uma bomba na Filadélfia. A polícia suspeitou que foi uma retaliação dos Angels. Os Hells Angels continuaram a mostrar presença na Filadélfia. Havia muitos boatos de que eles iam abrir uma sede. Pronto, lá estava ela. Eles deram algumas festas e coisas assim. Os pagãs tomaram isso como o máximo do desrespeito. Os pagãs fizeram exatamente o que deveriam fazer. Começaram a atirar e matá-los. Filadélfia. A cidade era domínio dos pagãs há décadas. Mas os Hells Angels estavam invadindo seu território e a guerra entre eles se intensificou. Em 2005, os pagãs levaram a batalha ao extremo e assassinaram o presidente da regional dos Angels, Tom Pensador Woods. Ele era um dos pagãs que abandonaram a gangue pelos Angels. Os pagãs o seguiram e o mataram numa via expressa. O mataram bem ali. Foi quando ficou claro que a Filadélfia era dos pagãs. Os Angels vieram para a cidade. Ele era o presidente. Ele era o homem. Os pagãs o mataram. Ninguém jamais foi preso pelo crime. A ousadia do homicídio bastou para fazer os Angels entregarem a Filadélfia aos pagãs. Dizia-se na comunidade de inteligência que o pessoal estava ficando preocupado com o nível de violência. A quantidade de atenção e problemas que isso atraía não valia a pena. Eu nunca tinha visto Hells Angels saírem de uma cidade importante daquele jeito. Eles fecharam as portas e se mandaram. Os pagãs quase não mudaram durante toda a sua existência. A violência continua sendo sua marca registrada. Eu vi surras infernais. Você vê uma pessoa apanhando na cabeça várias vezes com cabos de madeira. Você nunca mais será igual. Ao contrário dos Angels, os pagãs nunca quiseram crescer muito.
Sua natureza secreta os mantém fora do radar da lei. Hoje, os pagãs estão se reconstruindo, tentando recrutar novos membros para substituir os que eles perderam na batalha com os Angels. Os pagãs tiveram problemas nos últimos 10 anos. Outras organizações estão às portas dos pagãs, querendo dominar. Os mongols, os warlocks. Não os vejo entregando os pontos para nenhuma gangue rival tão cedo. Eles vão ficar e lutar até o fim. Não os vejo recuando e fugindo. Os pagãs também tentaram limpar sua imagem. Jimmy D diz que é uma manobra cínica. Agora querem ser bonzinhos. Querem rodar na frente do bando e ir fazer caridade no hospital infantil. Que bando de sacanas. Nós somos o 1%, somos fora da lei, não somos bonzinhos. Muitos amigos meus ou estão na prisão perpétua ou estão mortos por terem feito o nome dos pagãs como bandidos. Se os pagãs continuarem sigilosos, Jimmy D vê oportunidades para recomeçar o negócio e recrutar novos membros. Ainda mais enquanto as autoridades estão ocupadas com questões mais urgentes. O governo está gastando uma grana em segurança nacional depois do 11 de setembro e deram luz verde para os grupos de motocicleta. Agora é a hora. Todo o dinheiro é destinado para a segurança nacional e os colegas estão aí feito malucos. Se isso tivesse acontecido na minha época, eu estaria mais do que multimilionário. Jimmy D está na lista negra dos pagãs e diz que não quer nada com eles. Lavei minhas mãos quanto ao clube. Eu nem podia olhar para eles quando me fizeram isso. Danny também se sentiu traído. Saí da cadeia, fui para casa e fiquei afastado. A lei diz que não posso ter contato com nenhum deles e eu vou cumprir isso. Foi uma opção minha, eu resolvi sair. Ele diz que a maneira como terminou o incomoda. Você constrói essa coisa para ela ficar como é e depois uns dedos duros põe tudo a perder. É claro, isso vai te matar, sabe? Isso vai mexer com a sua cabeça de algum modo. Os que continuam sendo pagãs sempre viverão por um código próprio, custe o que custar. Eles sempre serão maus, sempre serão loucos, irão a limites extremos para fazer o que querem fazer. Esses pagãs são dinossauros, mas são dinossauros da pesada. Entalado e burro. Os tiras de San Antônio são avisados de um roubo em andamento numa lanchonete. Os guardas procuram um bandido, mas nada. Eles olham nos corredores, no almoxarifado e aí olham na grelha. Ele desceu pela chaminé. Só dá pra ver os pés dele pendurados. Ele é do grupo dos bandidos da chaminé. Hambúrguer é gorduroso, a chaminé é gordurosa. Ele deve ter achado que ia escorregar, fácil. Sei lá. Não importa o que ele pensou. O ladrão da chaminé... Tinha gente vinda de todo lugar. Alguns dos caras nem sabiam por que estavam lá. Tinham só avisado que deviam estar em Long Island para uma corrida. Uma corrida é uma viagem que a gangue faz junta. Esta corrida era obrigatória, ou seja, não havia escolha. A obrigatória é um lugar onde você vai, queira ou não queira, mesmo que a sua mulher vá ter bebê, não tem jeito, você vai. Quando os pagãs chegaram, foram avisados para se preparar para uma batalha com os Hells Angels. Seus inimigos estavam fazendo uma convenção chamada Hellraisers Ball, num centro de convenções próximo dali. Era o primeiro grande evento que os Hells Angels patrocinavam no condado de Nassau. Os pagãs consideraram um insulto os Angels terem um evento em Long Island.
um baluarte dos pagãs. Eles queriam vingança e sabiam que teriam um preço a pagar por ela. Alguns deles fizeram um testamento que escreveram em guardanapos. Um cara deixou a moto dele para a filha. Então esses caras se prepararam porque não achavam que iriam voltar. O Hellraiser's Ball era aberto ao público, significando que havia muitas mulheres e crianças misturadas aos membros das gangues. Helen Lauder estava fazendo vigilância no evento. Eu estava lá com uma câmera, estava como um cidadão comum, tirando fotografias. Este homem, Detetive Smith, pediu para não revelar sua identidade. Ele estava trabalhando disfarçado com a polícia de Nova York no evento. Tinha mais de 300 pessoas e do lado de fora, mais umas centenas. Estava tudo muito calmo, sem problemas. Até os pagãs aparecerem aí, foi um inferno. Helen Lauder estava no estacionamento quando a briga começou. Quando os pagãs chegaram, eles estacionaram aqui e foram andando até aqui. Sabiam o que aconteceria, porque todos tinham porretes. Você os via caminhando com aquilo na mão. O detetive Smith viu o primeiro pagão entrar pela porta. Eu ouvi um berro e, em poucos segundos, um pagão muito alto e pesado estava gritando. Ele tinha um pedaço de madeira na mão. Não era um cabo de machado, era apenas um pedaço de pau. Os pagãs começaram a abrir caminho lá dentro, armados com pedaços de paus e uzis, meia dúzia de regionais na Virgínia e em Maryland. Os primeiros membros usavam suásticas para assustar as pessoas, mas dizem que o racismo nunca fez parte do código dos pagãs. Numa época, eu usava uma suástica. É o poder do medo. Faz parte de chamar a atenção do público. Não me entenda mal. Tem racistas nos pagãs. Tem racistas em toda parte. No início dos anos 70, Jimmy Dee e seus irmãos só gostavam de sair de moto, curtir e dormir com o maior número possível de mulheres. Se não tivesse sexo grupal, eu nunca teria entrado pros pagãs. Era uma enorme orgia, todo mundo nu, misturado numa pilha. Os pagãs, liderados pelo holandês, se expandiram para o norte da Pensilvânia e forjaram uma aliança com outra gangue de motoqueiros conhecida por sua violência, os Filhos de Satã. O líder do clube era John Vernon Merron, codinome Satã. Depois, em 75, o holandês foi baleado e morto numa briga na Virgínia. Satã inseriu sua gangue nos pagãs e a Filadélfia se tornou sua sede. Aos poucos, eles tomaram a cidade. Tinha um clube chamado Dragons, outro chamado Warlocks, Breed, Wheels of Soul, Thunder Guards. Todos eram da Filadélfia. Os pagãs acabaram com todos eles. A natureza violenta dos pagãs criou raízes e eles ficaram conhecidos pelo temperamento explosivo. Você estava num bar e um dos rapazes se metia numa fria. Você nem sabia por que era, mas você estava lá e cuidava do assunto. Para financiar seu estilo de vida, a gangue entrou para o tráfico de drogas com foco na metanfetamina. Os pagãs controlam a droga na Filadélfia, hoje e sempre. Jimmy Dee sabia que a droga era a chave para o crescimento contínuo da gangue. Como evidencia esta foto que foi tirada dele traficando apenas 2 semanas após sua iniciação. A metanfetamina é a principal droga de muitas gangues de motocicleta e muitos motoqueiros. Ela te deixa pra cima, você curte mais, roda mais. A gangue reverenciava os que controlavam o tráfico, mas o poder verdadeiro estava com o homem nos bastidores. Todos os pagãs veneravam e se espelhavam nesses caras, mas o cara por trás deles era o preparador. O cara que preparava a droga era quem dava as cartas. O preparador era um forasteiro, que eles chamavam de cidadão.
cidadão, não ser membro da gangue. Antes de mim, as mulheres têm um emblema de propriedade. Se tiverem essa sorte. O emblema diz, propriedade de Jimmy D. Ou seja, é propriedade minha. É igual a minha motocicleta ou meu carro. É propriedade minha, é minha. Faço com ela o que quiser. Você compra um carro e, se quiser, você o pinta. Eu tenho uma mulher. E se querem que o irmão transe com ela, ele transa. O clube e seus membros vêm em primeiro. Os negócios costumam vir em segundo. A moto vem em terceiro, o cachorro em quarto e as mulheres por último. Apesar de como são tratadas, não faltam mulheres dispostas a ser propriedade de um pagano. Querem aborrecer o pai ou algo assim, entende? Mas quem sabe o que faz as minhas fazerem as coisas? E não entendo por que elas querem transar com um motoqueiro sujo. É incrível. É como um imã. O clube, o estilo de vida, a fama, o poder, isso atrai elas como um imã. E tem mais mulheres loucas para fazer parte disso do que homens. As mulheres costumam participar do tráfico dos pagãs. Às vezes, a gangue as usa para levar drogas ou armas. Algumas gangues usam as mulheres para vigiar, usam as mulheres para obter informações, usam as mulheres colocando-as em lugares ou serviços específicos. Os pagãs têm muito orgulho das cores do clube. Cores, jaquetas do clube. Essa jaqueta é mais importante para eles do que a família. Você monta na sua moto vestindo suas cores, está com 30 ou 40 caras e vamos em fileira dupla. Os carros saem da frente, nada nos detém. É como uma extensão do seu poder, sabe? O logotipo deles fica no emblema central das jaquetas. Os Hells Angels têm a cabeça da morte, que é um personagem inventado. Os Outlaws têm o Charlie, que são pistões cruzados e uma caveira. São figuras e desenho animado. Os Warlocks têm a Árpia, que tem um peito, é metade homem. Eles não sabem o que é. O emblema central dos pagãs é o Zutar. É um deus do fogo sentado no sol, com chamas ao redor. Zutar deu uma surra nos outros deuses. Ele comanda o inferno, ele é o cara. Ele ficou bem agachado para os outros deuses pensarem que ele era pequeno. Daí ele se ergueu com aquele pau de fogo, tipo um cabo de machado, esmagou a cabeça deles e agora ele domina o inferno. O mito nórdico de Zutar também inspiraram o presidente da regional dos Angels, Tom Pensador Woods. Ele era um dos pagãs que abandonaram a gangue pelos Angels. Os pagãs o seguiram e o mataram numa via expressa. O mataram bem ali. Foi quando ficou claro que a Filadélfia era dos pagãs. Os Angels vieram para a cidade. Ele era o presidente. Ele era o homem. Os pagãs o mataram. Ninguém jamais foi preso pelo crime. A ousadia do homicídio bastou para fazer os Angels entregarem a Filadélfia aos pagãs. Dizia-se na comunidade de inteligência que o pessoal estava ficando preocupado com o nível de violência. A quantidade de atenção e problemas que isso atraía não valia a pena. Eu nunca tinha visto Hells Angels saírem de uma cidade importante daquele jeito. Eles fecharam as portas e se mandaram. Os pagãs quase não mudaram durante toda a sua existência. A violência continua sendo sua marca registrada. Eu vi surras infernais. Você vê uma pessoa apanhando na cabeça várias vezes com cabos de madeira. Você nunca mais será igual. Ao contrário dos Angels, os pagãs nunca quiseram crescer muito. Sua natureza secreta os mantém fora do radar da lei. Hoje, os pagãs estão se reconstruindo, tentando recrutar novos membros para substituir os que eles perderam na batalha com os Angels. Os pagãs tiveram problemas nos últimos 10 anos.
Outras organizações estão às portas dos pagãs, querendo dominar. Os mongols, os warlocks. Não os vejo entregando os pontos para nenhuma gangue rival tão cedo. Eles vão ficar e lutar até o fim. Não os vejo recuando e fugindo. Os pagãs também tentaram limpar sua imagem. Jimmy D diz que é uma manobra cínica. Agora querem ser bonzinhos. Querem rodar na frente do bando e ir fazer caridade no hospital infantil. Que bando de sacanas. Nós somos o 1%, somos fora da lei, não somos bonzinhos. Muitos amigos meus ou estão na prisão perpétua ou estão mortos por terem feito o nome dos pagãs como bandidos. Se os pagãs continuarem sigilosos, Jimmy D vê oportunidades para recomeçar o negócio e recrutar novos membros. Ainda mais enquanto ele aprendeu a valorizar o grupo e a violência acima de tudo. Todo mundo cai junto, é assim. Você entra junto, sai junto, é simples assim. Danny conheceu os pagãs em Nova York. Se você quer rodar em Long Island e usar um emblema, você é um pagã, pronto. Não tinha nenhum si ou mais. Logo, ele começou a se sentir parte da turma. Eu me metia em encrencas e eles sempre me davam apoio e eu dava a eles. Era um bom arranjo. Danny se filiou no início dos anos 90. Seu patrocinador se certificou de que ele sabia quem eram os inimigos desde o dia do juramento feito por Danny. Eu fui à casa dele e ele disse: escuta, todos nós queremos você dentro, como um pagã. Queremos ter certeza que você sabe que estamos em guerra com os Hells Angels. Os Hells Angels são inimigos mortais dos pagãs e a maior gangue de motocicleta do mundo. Danny nunca esqueceu isso, tornando-se um soldado leal e eficiente na guerra entre os dois bandos. Já sentiu o cheiro de sangue? Tirar dentes do soco inglês ou do cabo do machado, pedaços de cérebro. Olha, eu já vi surras homéricas, coisas da pesada. A batalha entre pagãs e Hells Angels acontece há décadas, quase sempre com consequências mortais. – 23 de fevereiro de 2002. Plainview, Nova York. Os pagãs se reuniram num bar chamado Diamonds. Muitos vieram de fora do estado, inclusive a turma da Filadélfia. Dave Henenlotter, detetive do condado de Nassau, estava lá naquele dia. Tinha gente vinda de todo lugar. Alguns dos caras nem sabiam por que estavam lá. Tinham só avisado que deviam estar em Long Island para uma corrida. Uma corrida é uma viagem que a gangue faz junta. Esta corrida era obrigatória, ou seja, não havia escolha. A obrigatória é um lugar onde você vai, queira ou não queira. Mesmo que a sua mulher vá ter bebê, não tem jeito, você vai. Quando os pagãs chegaram, foram avisados para se preparar para uma batalha com os Hells Angels. Seus inimigos estavam fazendo uma convenção chamada Hellraisers Ball, num centro de convenções próximo dali. Era o primeiro grande evento que os Hells Angels patrocinavam no condado de Nassau. Os pagãs consideraram um insulto os Angels terem um evento em Long Island. Comandante. Se um cara mexia com a mulher do outro, este me ligava e pedia para eu cuidar do assunto para ele. E eu dizia, tudo bem, deixa comigo. Normalmente ele não conhecia os detalhes, ele só precisava de um nome. Eu entrei no bar, vi o sujeito, peguei uma bola de sinuca e abri a cabeça dele e o joguei porta fora. Subi na moto e fui embora. No recrutamento, os pagãs procuram dureza, lealdade e uma atitude de faça ou morra, que significa tudo para eles. Na época eu sabia beber, cuidava dos negócios, não me metia em encrenca, não mexia com ninguém. Era muito eu, tá ligado? O código dos pagãs também preza homens que sabem ficar de boca fechada.
A gangue desenvolveu uma linguagem própria para ajudar seus membros a evitarem a lei. Argo significa vá se danar. E Nunia não é da sua conta. Essas palavras são usadas, por exemplo, os tiras pegam um dos nossos e levam para a cadeia. Os tiras começam a interrogar os caras. Eles ficam gritando, Argo Nunia, um para o outro. Ou seja, não vamos falar. A resposta para toda pergunta é Argo Nunia. Vá se danar. Não é da sua conta. É um código entre eles. Os pagãs reagem quando um irmão enfrenta o sistema, frequentemente usando sua gente para protegê-los. O que você vê no tribunal são 10 ou 15 caras da organização olhando fixo para o jurado. Em ser membros e são consideradas propriedade de seus homens. As mulheres têm um emblema de propriedade, se tiverem essa sorte. O emblema diz, propriedade de Jimmy D, ou seja, é propriedade minha. É igual a minha motocicleta ou meu carro, é propriedade minha, é minha. Faço com ela o que quiser. Você compra um carro e se quiser, você o pinta. Eu tenho uma mulher e se querem que o irmão transe com ela, ele transa. O clube e seus membros vêm em primeiro. Os negócios costumam vir em segundo. A moto vem em terceiro, o cachorro em quarto e as mulheres por último. Apesar de como são tratadas, não faltam mulheres dispostas a ser propriedade de um pagão. Querem aborrecer o pai ou algo assim, entende? Mas quem sabe o que faz as minhas fazerem as coisas? E não entendo por que elas querem transar com um motoqueiro sujo. É incrível. É como um imã. O clube, o estilo de vida, a fama, o poder, isso atrai elas como um imã. E tem mais mulheres loucas para fazer parte disso do que homens. As mulheres costumam participar do tráfico do imã. Eu me metia em encrencas e eles sempre me davam apoio e eu dava a eles. Era um bom arranjo. Danny se filiou no início dos anos 90. Seu patrocinador se certificou de que ele sabia quem eram os inimigos desde o dia do juramento feito por Danny. Eu fui à casa dele e ele disse, escuta, todos nós queremos você dentro, como um pagão. Queremos ter certeza que você sabe que estamos em guerra com os Hells Angels. Os Hells Angels são inimigos mortais dos pagãs e a maior gangue de motocicleta do mundo. Danny nunca esqueceu isso, tornando-se um soldado leal e eficiente na guerra entre os dois bandos. Já sentiu o cheiro de sangue? Tirar dentes do soco inglês ou do cabo do machado, pedaços de cérebro. Olha, eu já vi surras homéricas, coisas da pesada. A batalha entre pagãs e Hells Angels acontece há décadas, quase sempre com consequências mortais. – 23 de fevereiro de 2002. Plainview, Nova York. Os pagãs se reuniram num bar chamado Diamonds. Muitos vieram de fora do estado, inclusive a turma da Filadélfia. Dave Henenlotter, detetive do condado de Nassau, estava lá naquele dia. Tinha gente vinda de todo lugar. Alguns dos caras nem sabiam por que estavam lá. Tinham só avisado que deviam estar em Long Island para uma corrida. Uma corrida é uma viagem que a gangue faz junta. Esta corrida era obrigatória, ou seja, não havia escolha. A obrigatória é um lugar onde você vai, queira ou não queira. Mesmo que a sua mulher vá ter bebê, não tem jeito, você vai. Quando os pagãs chegaram, foram avisados para se preparar para uma batalha com os Hells Angels. Seus inimigos estavam fazendo uma convenção chamada Hellraisers Ball, num centro de convenções próximo dali. Era o primeiro grande evento que os Hells Angels patrocinavam no condado de Nassau. Os pagãs consideraram um insulto os Angels terem um evento em Long Island, um baluarte dos pagãs. Eles queriam vingança e sabiam que teriam um preço a pagar por ela. Alguns deles fizeram um testamento que escreveram em guardanapos. Um cara deixou a moto dele para a filha. Então esses caras se prepararam porque não achavam que iriam voltar.
O Hellraiser's Ball era aberto ao público, significando emblema de propriedade, se tiverem essa sorte. O emblema diz, propriedade de Jimmy D, ou seja, é propriedade minha. É igual a minha motocicleta ou meu carro, é propriedade minha, é minha. Faço com ela o que quiser. Você compra um carro e se quiser, você o pinta. Eu tenho uma mulher, e se querem que o irmão transe com ela, ele transa. O clube e seus membros vêm em primeiro. Os negócios costumam vir em segundo. A moto vem em terceiro, o cachorro em quarto e as mulheres por último. Apesar de como são tratadas, não faltam mulheres dispostas a ser propriedade de um pagano. Querem aborrecer o pai ou algo assim, entende? Mas quem sabe o que faz as minhas fazerem as coisas? E não entendo por que elas querem transar com um motoqueiro sujo. É incrível, é como um imã. O clube, o estilo de vida, a fama, o poder, isso atrai elas como um imã. E tem mais mulheres loucas para fazer parte disso do que homens. As mulheres costumam participar do tráfico dos pagãs. Às vezes, a gangue as usa para levar drogas ou armas. Algumas gangues usam as mulheres para vigiar, usam as mulheres para obter informações, usam as mulheres colocando-as em lugares ou serviços específicos. Os pagãs têm muito orgulho das cores do clube. Cores, jaquetas do clube. Essa jaqueta é mais importante para eles do que a família. Você monta na sua moto vestindo suas cores, está com 30 ou 40 caras e vamos em fileira dupla. Os carros saem da frente, nada nos detém. É como uma extensão do seu poder, sabe? O logotipo deles fica no emblema central das jaquetas. Os Hells Angels têm a cabeça da morte, que é um personagem inventado. Os Outlaws têm o Charlie, que são pistões cruzados e uma caveira. São figuras e desenho animado. Os Warlocks têm a Árpia, que tem um peito, é metade homem. Eles não sabem o que é. O emblema central dos pagãs é o Zutar. É um deus do fogo sentado no sol, com chamas ao redor. Zutar deu uma surra nos outros deuses. Ele comanda o inferno, ele é o cara. Ele ficou bem agachado para os outros deuses pensarem que ele era pequeno. Daí ele se ergueu com aquele pau de fogo, tipo um cabo de machado, esmagou a cabeça deles e agora ele domina o inferno. O mito nórdico de Zutar também inspira a arma favorita da Impacto de violência. Viver como pagão, morrer como pagão. Seu amigo pode ser o maior cretino do mundo e puxar briga por nada. Mas não faz mal. Você apoia seus irmãos de qualquer modo, entende? É assim. Os pagãs se mantêm exclusivos intencionalmente. E eles acreditam que isso lhes dá uma vantagem sobre clubes maiores. Quando eu era da gangue, eu conhecia cada pagã. E se você recebe uma ligação de que um pagã está com um problema a 2.000 quilômetros de você, é fácil ir até lá ajudá-lo. Se eu sou um Angel e recebo uma ligação de um Angel na Califórnia e eu sou de Nova York, o nome dele é Dog S, sei lá, eu não o conheço. Não sei se vou sair correndo para ajudar. Esta irmandade fechada não é perfeita. E o sangue nem sempre fala mais alto que o dinheiro. Jimmy D descobriu isso do pior modo. Os pagãs me acordaram. Negócio é negócio. Grana é grana. Irmandade é o embuste. Em 1982, Jimmy estava na prisão depois de balear um mafioso na frente de policiais, quando lhe contaram que 3 pagãs estavam conspirando com a máfia para matá-lo e assumir o controle do tráfico. Por $10.000, os 3 caras me venderam e deram o sinal verde para a máfia me matar sem repercussões. Eu era da turma. Eu era o pagã mais pagã deste mundo. Era só o que importava para mim. Descobrir que meus manos, minha gente me deu para ser morto pelos malditos mafiosos foi mais do que pude aguentar.
Foi uma traição muito dura. Jimmy D tomou uma decisão. Ele entregou os homens que já o tinham entregado, dando às autoridades federais detalhes prejudiciais à gangue. Eu passei por cima de cada pagã. Se não tivessem me entregado, eu ainda seria um pagã. Eu teria ido para a prisão, ficado de boca fechada e voltado de cabeça erguida. Ao me entregar, eles provocaram essa minha reação. Os federais usaram as informações de Jimmy D para começar a montar casos sólidos contra os pagãs. Os pagãs tinham 2 casos grandes de extorsão e corrupção que devastaram a liderança da organização, que visava especificamente os diretores dela. Na década de 90, a gangue estava ruindo. Em 98, Danny se tornou uma das baixas. De repente, um dia, às 6 horas da manhã, você acorda com... Em relação aos cidadãos, você está acima deles. Quanto aos caras de outros clubes, você está acima deles. O código secreto dos pagãs exige que os membros devem estar dispostos a morrer pelos outros, sem questionamentos. Se você não liga a mínima, então você é o homem certo para o serviço. Esta combinação de força bruta e irmandade definiu os pagãs desde a formação da gangue. As origens do clube não são claras para os de fora. Alguns dizem que começou em 1959 em Maryland e alegam que a meta era correr de motocicleta. O foco não durou. Quando falamos em grupos de motocicleta ilegais, dizemos gangue. Embora possam ter começado nos anos 50 ou 60 como clubes de corrida, eles evoluíram para o crime organizado tradicional. Para os pagãs, a mudança ocorreu em meados dos anos 60, com o segundo presidente do clube, Fred Holandês Burhans. Os sócios acreditam a ele o que os pagãs são hoje. Quando comecei, o presidente era holandês, o holandês Burhans. Sua política era matar todos eles. O holandês expandiu o clube, fundando meia dúzia de regionais na Virgínia e em Maryland. Os primeiros membros usavam suásticas para assustar as pessoas, mas dizem que o racismo nunca fez parte do código dos pagãs. Numa época, eu usava uma suástica. É o poder do medo. Faz parte de chamar a atenção do público. Não me entenda mal. Tem racistas nos pagãs. Tem racistas em toda parte. No início dos anos 70, Jimmy D e seus irmãos só gostavam de sair de moto, curtir e dormir com o maior número possível de mulheres. Se não tivesse sexo grupal, eu nunca teria entrado para os pagãs. Era uma enorme orgia, todo mundo nu, misturado numa pilha. Os pagãs, liderados pelo holandês, se expandiram para o norte da Pensilvânia e forjaram uma aliança com outra gangue de motoqueiros conhecida por sua violência, os Filhos de Satã. O líder do clube era John Vernon Merron, codinome Satã. Depois, em 75, o holandês foi baleado e morto numa briga na Virgínia. Satã inseriu sua gangue nos pagãs e a Filadélfia se tornou sua sede. Aos poucos, eles tomaram a cidade. Tinha um clube chamado Dragons, outro chamado Warlocks, Breed, Wheels of Soul, Thunder